noite a todos. Com muita alegria, mais um dia de culto, nós estamos na casa do Senhor e reunidos para dar continuação ao estudo praticado na semana passada pelo nosso pastor Marcos Júnior. Aqui nós reunimos novamente para adorar o nome do Senhor e pedimos licença para entrar na sua casa. Eu sei que você está com saudade de reunir conosco aqui, mas em breve, em nome de Jesus Cristo, isso voltará a ser possível, porque nós acreditamos no poder do Senhor para que essas coisas se resolvam o quanto mais rapidamente possível, para que a nossa confraternização, a nossa comunhão, a nossa união no corpo de Cristo volte a ser praticada nesse tempo aqui. Sinto saudade e eu sei que Deus está fazendo algo em nossas vidas, no meio da igreja, e isso não veio de forma aleatória. O Senhor está no controle de todas as coisas. E com tudo isso eu quero convidar a você para nós orarmos ao Senhor, dando abertura neste culto, nesta live, que você possa na sua casa interceder a Deus juntamente conosco, e nós vamos entoar hinos de louvores ao nome do Senhor, dando sequência a este trabalho. Ore comigo e, na medida do possível, compartilhe aí o link para que mais pessoas possam cultuar a Deus conosco nesta noite, neste lugar. Pai, nós te adoramos nesta noite por nos dar o privilégio e a honra de mais um dia estarmos na tua casa, mesmo com todas as dificuldades, as limitações que estamos enfrentando nesses dias, mas com alegria que nós nos reunimos, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas. Deus, nós ministramos a graça, a paz do Senhor na vida daqueles que estão nos ouvindo em suas casas nesta noite, que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos teus filhos, dando a eles a singeleza e a alegria da presença e a manifestação do Espírito Santo do Senhor. Seja por cada um dos teus filhos, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos ser bem dinâmicos nesta noite. Vamos dar ênfase ao ensino da palavra, como é proposto. Mas nós vamos louvar a Deus com dois hinos da nossa harpa cristã, que é o nosso hinário oficial da Assembleia de Deus. E convido você aí na sua casa também abrir a sua boca e exaltar ao nome do Senhor, juntamente com nossa irmã Edna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Você juntamente conosco está aí, onde você estiver, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele que merece toda a honra e toda a glória. E Ele nos tem dado a oportunidade nessa noite de nós aprendermos e ouvirmos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 2 da harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança! Oh, que saudosa lembrança! Pois ele foi
não podemos viver sem esse Jesus tão maravilhoso, tão glorioso. E nós louvamos a Ele porque Ele nos dá essa oportunidade, nos tem escolhido para sermos filhos dele. Vamos ainda louvar comigo 126. Bem-aventurado são aqueles que confiam, né? Aleluia, Jesus. Bem-aventurado quem confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pisada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas são transmitem voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Daqui as flores já fenecem, mas o céu começam a brilhar. Quantas esperanças desvanecem, o aflito crente vai olhar. Os mais belos hinos e poesias, por escritos sem tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja desde longe no desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a otimista do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Amém. Hinos maravilhosos que falam aos nossos corações. E que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Glória a Deus. Meus queridos, eu só quero fazer menção de um trechinho aqui do Salmo 121, e então logo já passo a palavra ao pastor Marcos Júnior. Em meio a essa onda de que nós estamos vivendo, o salmista escreve este salmo com muita propriedade e nós precisamos tomar posse dessas verdades nesses dias. O que diz ele? O Salmo 121 diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que te guarda, ou aquele que guarda Israel, não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia,
nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo mal e protegerá a sua vida. O Senhor o guardará de tudo o que você faz, agora e sempre. Amém? Amém. Toma posse dessa palavra, dessa verdade, por mais que nós nos sintamos acuados, olhamos para os altos, ou olhamos para o alto de onde que vem o nosso socorro. Somente Jesus Cristo, e Ele está com você, Ele está conosco, Ele está com a sua igreja, e esta é uma promessa verdadeira, até a consumação dos séculos, Ele estará conosco. Nós vamos adorar a Deus, louvando a Ele com as nossas orações, e nós precisamos fazer menção das pessoas que são mais idosas, porque sentem uma necessidade tão grande de estar reunido na igreja, sentem essa falta, e que você na sua casa aí possa perceber, para que o Senhor venha mesmo com toda a sua majestade, né, trazer alegria a esses corações. Eu vou fazer um comentário aqui bem particular, mas acredito que sirva para muitos. Hoje mesmo, ao caminhar para a igreja, e aqui nós fazemos este culto de adoração ao nome do Senhor, minha mãe estava desejosa de poder vir, né? Bateu aquela vontade no coração de trazer, mas melhor aguardar um pouco, porque a idade já não ajuda muito, mas eu acredito que daqui a pouco nós vamos poder fechar isso, abrir essas portas e adorarmos a Deus, rasgando a nossa alma a Ele. Vamos orar, apresente a Deus as suas necessidades, confia no Senhor, pois Ele pode fazer muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, mais uma vez nós te bendizemos, exaltamos a Ti por este momento e colocamos cada vida dos Teus filhos, cada um deles em particular, diante do Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, que o Espírito Santo, este Consolador que o Senhor tem nos dado para estar conosco, possa alegrar o coração de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que este momento de meditação da Tua Palavra, estes louvores que têm chegado a grandes lugares, longínquos lugares, eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas. Por isso, ó Deus, nós pedimos ao Senhor para que o Teu nome seja exaltado e glorificado através destes atos ou deste momento. Pai querido, nós vamos ouvir a Tua Palavra e mais uma vez que o Senhor possa trazer aquilo que nós necessitamos, conforme o Senhor conhece a estrutura de cada um. Nós te bendizemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quero saudar aqueles que estão aqui, os poucos que estão aqui no templo e em casa, reunidos em torno do nome do Senhor e da sua palavra. Que Deus continue abençoando a sua igreja em toda a terra e que nesse momento de caos o Espírito do Senhor possa nos sustentar de pé para a glória do seu nome. Irmãos, eu queria só conferir o áudio, está certinho. Está certinho aí o povo. O povo da live aí está certinho o áudio, direitinho. Vamos então uma palavra. Queridos, nós iniciamos um estudo sistemático no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos de estudo, dedicação, atenção, interesse que devem estar envolvidos. Isso não é um modelo de pregação convencional. O estudo geralmente não nos faz arrepiar, chorar, sapatear ou qualquer coisa parecida, mas aquece o nosso coração e pode nos levar
a unção do Espírito Santo e a unção verdadeira do Espírito Santo. Atos, capítulo 1. Nós paramos no versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Nós vamos fazer uma pausa aqui para contextualizar os irmãos. É do nosso conhecimento que Atos dos Apóstolos foi escrito, bem como o Evangelho, segundo Lucas, ou o terceiro dos Evangelhos, por Lucas, o médico, o historiador e possivelmente o advogado. Sabemos que Lucas nunca esteve pessoalmente com o Senhor. Lucas, como nós, não teve o privilégio de andar com Cristo. Algumas vezes alguém é tentado a pensar que Lucas foi um dos apóstolos ou um dos discípulos de Jesus durante o seu ministério terreno. Mas fato é que Lucas foi alcançado por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. O mesmo Paulo que, assim como Lucas, não teve o privilégio de caminhar com Cristo durante o seu ministério terreno. A título de recapitulação, nós também vimos que esses 2 volumes do Novo Testamento, que são chamados por Lucas como tratados, capítulo 1, versículo 1 do livro de Atos, foram destinados primariamente ao homem chamado Teófilo, um homem romano, e possivelmente dado ao modo distinto como Lucas se refere a ele em Atos, ou em Lucas capítulo 1, versículo 3, um homem importante em Roma. Nós também vimos que nos primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas contextualiza Teófilo, recapitulando aquilo que ele havia abordado no primeiro tratado ou no evangelho que ele escreveu. Principalmente no capítulo 24 do evangelho de Lucas. Veja, estou só recapitulando. Nos primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, Lucas contextualiza ou recapitula o conteúdo do evangelho que ele escreveu. O evangelho não é nada mais do que a obra redentora de Cristo e os seus ensinos. E isso está muito bem englobado no que Lucas diz no versículo 1 do livro de Atos. Ele diz acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Lucas também remonta na sua recapitulação nos primeiros versículos de Atos, capítulo 1, a última reunião de Jesus
treinado por pelo menos 2 anos dos seus 3 anos de ministério terreno. As 3 ordens que Cristo deu, ou a última ordem, dividida em 3 etapas que Cristo deu aos seus apóstolos, foi, os irmãos vão lembrar: fiquem em Jerusalém, recebam a virtude do Espírito Santo e sejam minhas testemunhas, isto é, falem do que eu fiz. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, ainda nessa recapitulação, para o fato de que Jesus Cristo faz algumas vinculações que eu considero cruciais. Em primeiro lugar, Jesus Cristo vincula a virtude do Espírito Santo à propagação de sua mensagem. Ele diz: vocês vão ficar em Jerusalém, receber a virtude do Espírito Santo e depois, e só depois, serem minhas testemunhas. Isso nos traz uma verdade. A verdade é que o testemunho, ou o sucesso do testemunho de Cristo, está intimamente ligado à virtude do Espírito Santo. Sem a virtude do Espírito Santo, a tarefa de ser testemunha de Cristo e da sua obra não será cumprida com sucesso. Portanto, aqueles que querem fazer a obra de Deus, antes de tudo e de qualquer coisa, precisam da virtude do Espírito Santo. Porque é a virtude do Espírito Santo que habilita o homem a ser testemunha. E a mesma virtude do Espírito Santo que inflama o testemunho daqueles que testemunham. E nós vivemos hoje no meio de uma geração de ministros que priorizam o crescimento intelectual, mas que não conciliam esse crescimento intelectual com a virtude do Espírito Santo. Homens que se atrevem a testemunhar sobre Cristo e sobre sua obra sem essa virtude. E com isso, queridos irmãos, eu não estou fazendo apologia à busca pelo conhecimento. Se eu fizesse, seria ignorante e seria declaradamente contra as verdades bíblicas. Vejamos o apóstolo Paulo como exemplo. Versado, culto, mestre. Dominava não apenas questões religiosas, mas era versado numa cultura secular. Ele falava sobre filósofos e filosofias gregas. Ele citava poetas. Mas antes desse homem se postar como testemunha de Jesus Cristo, alguns pontos são fundamentais. Em primeiro lugar, no primeiro dia de convertido, ou na primeira semana de convertido de Saulo de Tarso, veja isso. Na primeira semana de convertido desse homem, ele passa 3 dias em jejum. Na primeira semana de convertido desse homem, ele não apenas passa 3 dias em consagração,
mas ele ora. Na primeira semana desse homem convertido, ele não apenas jejua, ora, mas o texto diz que ele tem visão. Agora, por favor, queridos irmãos, quem dentre nós, em anos de conversão, já passou 3 dias em jejum? Você que está aqui na nave da igreja e na live, qual foi a última vez que você parou por 3 dias em consagração total? Em oração? Eu vou diminuir o tempo. Qual foi a última vez que você passou um dia inteiro, uma noite inteira em consagração? Eu não quero ser muito indelicado, só um pouco. Quantos ministros, e aqui eu não faço distinção de pregadores, de pastores ou coisa parecida, estou generalizando, quantos ministros do Evangelho você desconfia que passam dias inteiros com Deus, noites inteiras com Deus? É por isso que há muita pregação, há muita igreja, há muito templo, há muito pregador, há muito pastor, mas os homens não estão sendo convencidos dos seus pecados. Porque o testemunho de Cristo está vinculado à unção do Espírito Santo. O homem sem essa unção, sem esse revestimento de poder, não deveria se atrever a fazer a obra de Deus. Enquanto Jesus, agora eu já recapitulei, enquanto Jesus dá essa última ordem dividida em 3 etapas, fique em Jerusalém, receba a virtude, seja testemunha. Enquanto ele diz essas coisas, a Bíblia diz que ele foi assunto ao céu. Ele começa a desaparecer, e eu acho incrível e até cômico. Porque Jesus está dando essas 3 ordens. Vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber esse revestimento de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Enquanto ele está falando isso, ele começa a flutuar. E os seus discípulos estão atônitos, perplexos, vendo isso. Eles estão estáticos, vendo aquela cena metafísica que foge do imaginário humano, e de repente aparecem 2 anjos vestidos de branco. E veja uma pitada cômica. Eles olham para os discípulos e eles dizem: por que é que vocês estão olhando para as alturas? Eu disse que Jesus, preste atenção, eu disse que Jesus faz algumas ligações. A primeira é essa. Ele vincula a virtude do Espírito Santo ao testemunho, a obra de Cristo, a obra de Deus, como nós conhecemos. Qual é a segunda associação que ele faz? Os irmãos lembram, eu espero que sim, em nome de Jesus Cristo, os irmãos lembram que quando Jesus começa a dar essa última ordem para ficar em Jerusalém, para receber a unção, o virtude do Espírito Santo e ser testemunho, quando ele está dando essa ordem, ele é interrompido por uma pergunta. Os irmãos lembram a pergunta do versículo 6? No versículo 6, os discípulos fazem uma pergunta de cunho escatológico. Eles estão querendo saber: Senhor, agora que nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é o Messias, e pelas profecias messiânicas, por aquilo que foi falado pelos profetas, durante 1000 anos, nós sabemos que o Messias deveria reinar sobre toda a terra, sentado no trono em Israel, que o seu reino não teria fim, que todos os povos seriam congregados a ele. Nós queremos saber, nosso Messias, quando é que isso vai acontecer? Quando é que o Senhor vai estabelecer o seu reino definitivamente sobre a terra? Quando é que Israel será restaurado? Essa é uma pergunta de
pessoa perguntando no versículo 6, só vai acontecer nas últimas páginas da história humana. Eu acho que está hoje. Os últimos capítulos da história humana. Se eu pudesse sintetizar essa pergunta aí no versículo 6, irmão, é isso: quando é que o mundo vai acabar? Quando é que essa era terá fim? Ele responde isso em duas etapas, como foi dito. Primeiro, não permite a vocês saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Segundo, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, do Espírito que é de vir sobre vós. Sereis testemunhas, começando em Jerusalém até os confins da terra. Começa em Jerusalém até os confins da terra. Agora veja, irmãos, eu estou falando das vinculações que ele faz. Primeiro, ele vinculou a virtude do Espírito Santo ao testemunho. Agora, se você tiver coragem, vontade, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 14. Você tem coragem de abrir na sua casa? Mateus capítulo 24, verso 14. São palavras em vermelho. As palavras em vermelho são as palavras do Cristo. E ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Embora algumas pessoas, presta atenção, eu sou responsável. Embora algumas pessoas vinculem, façam esse paralelo entre o testemunho e a vida do Senhor, alguns diferenciam o evangelho do reino ao evangelho presente, ao evangelho dessa dispensação. Mas não precisa ser muito inteligente para linkar o fim de tudo com a propagação do evangelho. Você pode guardar esse versículo na sua mente? Pode guardar. Agora, guardando esse versículo, pensa na pergunta que os discípulos fazem. Quando é que o fim vai chegar? Quando é que o Senhor vai restaurar todas as coisas? Quando é que o Senhor vai assumir o trono? Primeiro, vocês não precisam saber disso. O que é necessário para a vossa salvação já lhes foi revelado. Segundo, olha para a segunda parte. Mas recebam a virtude do Espírito Santo. E sejam minhas testemunhas. Olha que coisa maravilhosa. Sejam minhas testemunhas. Comecem por Jerusalém. Comecem na casa de vocês. E vão até os confins da terra. Olha a resposta. Ele está dizendo: sejam minhas testemunhas. E quando vocês terminarem a tarefa, eu estarei aqui. Aleluia. Portanto, eu digo sem medo de errar. O principal propósito da igreja de Cristo na face da terra é testemunhar da sua obra. Presta atenção, irmãos, mas não é testemunhar de qualquer forma. É começar em Jerusalém até os confins da terra. E uma coisa, eu louvo a Deus por cada irmão aqui no templo que são atenciosos, estão conferindo na Escritura o que eu estou dizendo. Uma coisa não anula a outra. O
de que o templo não é importante. Mais para frente no nosso estudo de Atos, nós veremos a presença do templo, do santuário. Nós somos maduros e compreendemos que a igreja não é tijolo, gesso, galeria e bancos almofadados. Não é não. A igreja é o corpo místico de Cristo. Mas isso não invalida o valor desse lugar. E aqui, querido irmão, eu faço apologia aos dois extremos. Eu vou dizer isso aqui com prazer. Aqui eu faço apologia a dois extremos. Primeiro, aqueles que valorizam demais o templo e valorizam tanto que negligenciam as prioridades da igreja. E aqui está destacado uma: o testemunho até os confins da terra. As igrejas parecem que não ficam prontas nunca. Um levanta o púlpito, o outro diminui o púlpito, um tira a galeria, o outro coloca a galeria. Nunca a satisfação. Há um templo luxuoso no estado de São Paulo que foi erguido em nome de Deus. E aqui agora não é a Assembleia de Deus que está falando, sou eu. É triste. É triste. Tem crentes que fornicam, que se prostituem com esses devaneios e até vão lá visitar, pagam para entrar. Vejam que eu estou fazendo apologia primeiro. Irmão, eu estou no livro de Atos dos Apóstolos, isso aqui é bíblico. Estou fazendo apologia primeiro àqueles que valorizam demais. E também faço apologia àqueles que desprezam. Eu estava na casa de um amigo. Escuta isso, eu estava na casa de um amigo. Estávamos assentados na mesa. Daqui a pouco iam servir um frango com quiabo. Gosto bom demais. Melhor frango com quiabo que já comi na vida, servem lá. E nós entramos nesse assunto da importância do templo. E aí eu perguntei: a mesa é indispensável? O que os irmãos que estão aqui dentro acham? A mesa é indispensável? A comida é indispensável. Eu cresci numa casa sem mesa e nem ligava. Eu fui sentir falta da mesa quando eu passei a visitar a casa dos outros. Era na mão e comia muito bem. Mas uma mesa não torna a coisa mais agradável. Eu já disse aqui, eu moro numa casa, num apartamento minúsculo. Hoje eu tive visita lá, deu até confusão. Um tem que sentar e outro ficar em pé, um negócio assim, é apertadinho. Agora não é maravilhoso quando você tem quartos à disposição das suas visitas? Um espaço. A nossa fraternidade, o nosso amor, o desejo de receber o outro vai além das limitações geográficas e físicas. Mas o espaço contribui. Nesse momento, mais do que nunca, o valor desse lugar está sendo destacado. É ridículo pensar que um lugar em que você pode comungar e se relacionar com seu irmão não seja válido. Eu tenho saudades dos gritos de glória, das vovozinhas no círculo de oração chorando enquanto são renovadas. Até na oração dos meninos a gente se
empresa, a sua atividade local. Aleluia, Jesus. O testemunho deve começar em Jerusalém e ir até os confins da terra. É por isso, irmãos, é por isso que a obra missionária, a tarefa missionária, é a tarefa mais importante da igreja, porque ela cumpre essa ordenança até os confins da terra. Glória a Deus. E a prioridade da igreja, veja, a obra missionária, a tarefa missionária é a primordial. Mas dentro da tarefa missionária, os povos não alcançados devem ter mais prioridade ainda. E o número de povos não alcançados é altíssimo. Nós vivemos num país cristão e por isso nós temos a sensação de que o mundo já foi evangelizado. Não foi. Existem centenas de lugares onde a palavra de Deus nunca entrou. Enquanto no nosso país tem briga para abrir igreja. Todo mundo sentindo de Deus de rachar a igreja e abrir do lado. Por que ninguém está sentindo de Deus de abrir uma igreja no Iraque? É lindo o versículo 9. Agora veja o versículo 9. Ele dá essa ordenança, ele faz esse paralelo. Enquanto ele está dizendo isso, seus discípulos estão olhando para os céus enquanto ele desaparece. Os dois seres aparecem e dizem assim: por que vocês estão olhando para o alto? Aqui está a pitada cômica. Os dois seres estão dizendo assim: por que vocês estão fazendo aqui ainda? Por que é que vocês estão preocupados com ele? Eles estão dizendo: vocês não ouviram? Façam a parte de vocês, porque ele já fez as dele. Ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou. E quando vocês fizerem a parte de vocês, ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Os irmãos estão lembrados que os discípulos do nosso Senhor, dá uma olhada aí no versículo 15. 120 pessoas. Veja que a unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, não é só para os apóstolos. Não foram só os 11 que receberam essa virtude espiritual. 120 irmãos congregaram-se no cenáculo. Lembrando que cenáculo não é um cômodo no templo, é a sala de uma casa. E eles ficaram lá de 7 a 10 dias, pelo menos 7 dias, clamando pela virtude do Espírito Santo. Agora, quem é que estava lá? Olhem, os queridos irmãos, aqui e lá, o versículo 14. O versículo 13 diz que estavam os 11 apóstolos. O versículo 14 diz que estava também ali as mulheres, incluindo Maria, e os irmãos de Jesus. Eu acho isso aqui incrível. Isso aqui é digno de nota. Primeiro, as mulheres, incluindo Maria. Não é incrível que aquela que é dita, referida por um segmento cristão como a mãe de Deus, estava ali também rogando e buscando pela virtude do Espírito Santo. E qual é o propósito da virtude do Espírito Santo?
acontece. É resultado do renovo do Espírito Santo. Mas o propósito foi muito bem definido pelo nosso Senhor. O propósito da virtude do Espírito Santo é ser testemunha. Portanto, Maria estava esperando essa virtude para também ser testemunha. Sabe o que eu acho lindo? Aqui tem algumas irmãs aqui no templo, tem irmãs escutando em casa. É incrível, porque isso é uma quebra de paradoxo. Eu sei que existe um movimento de gente que não gosta de tomar banho, não gosta de ser amada, não gosta de ser paparicada, não gosta de ser cuidada, que é o feminismo moderno, inimigas da limpeza. Eu não sou um ignorante. Eu sei que no passado conquistas femininas se deram por movimentos semelhantes. Mas o movimento atual é uma outra coisa. E esse movimento atual, amadas irmãs que me escutam, e eu dirijo a palavra principalmente a jovens, cuidado com essa filosofia de mulheres mal amadas. Essa filosofia moderna, o feminismo moderno, diz que a Bíblia é machista. Pensa no homem que acredita em cada vírgula da Bíblia. Sou idiota. Pensa no homem que daria a vida, e talvez chegue o dia em que isso aconteça, que daria a vida por cada doutrina da Bíblia. Eu não posso negar, irmãos e irmãs. Não posso negar. Que a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu não posso negar que a Bíblia coloca o homem como cabeça de sua família. Não posso negar. Eu também não posso negar que o papel de provedor foi definido por Deus ao homem. Eu já disse aqui em pregações que isso não quer dizer que a mulher que trabalha esteja pecando e vai para o inferno. Isso quer dizer que a mulher, como base da sua família, como educadora dos filhos, é direcionamento divino. Tem mulher que precisa trabalhar, tadinho, fazer o quê? Vai com Deus. Mas o ideal de Deus nunca foi esse. Eu sei que tem irmã que quando escuta um troço desse, ela fica até ouriçada, porque casou com uma mala. Aí eu só lamento, assim, só lamento e oro para que Deus transforme a sua mala de papelão em mala de luxo. Ele faz isso. Eu não posso negociar isso por conveniência. Eu não posso negociar verdades bíblicas porque alguém se sente incomodado daqui. O que eu vou fazer? Eu vou riscar. E é tão inegociável essa doutrina que quando Paulo, veja que Paulo é o menos legalista do grupo. É ou não é? É ou não é? Paulo é o menos legalista do grupo. Paulo denuncia a prática da circuncisão na igreja. Ele é o menos legalista. Mas ele, quando vai falar desse assunto, ele nem usa a queda para justificar essa posição de homem e mulher. Ele diz assim: porque no princípio Deus fez primeiro o homem, depois. Está vendo que você não pode colocar nem essa posição de homem e mulher como consequência do pecado? Talvez o pecado agravou essa posição, que é Deus quem diz. O Senhor diz para ela, representante de toda mulher, o Senhor diz assim: você dará à luz com dores, o teu desejo será para o teu marido e
disse: Ele te dominará. Mas o que Paulo faz é usar a criação antes da queda, antes do pecado original. Agora essa turma diz que a Bíblia é machista. É incrível. Olha como a Bíblia é sublime. Olha a supremacia da palavra. As jovens, ouçam isso. a mesma Bíblia diz, a mesma Bíblia que diz Que a mulher deve ser submissa ao marido. Diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. É um amor supremo. Aleluia, Jesus. O que será que é mais difícil? Ser submissa ou amar como Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela? Quantos maridos será que teriam coragem de morrer por suas esposas? Isso aqui está cheio de vídeo no YouTube, nas redes sociais, de assalto. O casal vai ser assaltado. O indivíduo deixa a mulher sozinha e pega para quem tem. Em casa a gente vê, se Deus quiser. Esse não é o homem bíblico. Moça, como é que alguém tem a coragem de chamar a Bíblia de machista se ela manda o homem Dar a vida pela mulher. E aí eu reproduzo a pergunta que alguém fez de maneira magistral. Qual é a mulher que teria dificuldade ou problema em se submeter à autoridade de um homem que a ama como Cristo Jesus? Não é incrível? Agora, os que chamam a Bíblia de machista ignoram como a mulher era tratada no contexto romano ou greco-romano. Irmãos, eu não vou negar. Eu sempre achei ambas as civilizações como exemplo de civilidade. Os livros de história me fizeram acreditar que Roma era o ideal de civilização que os bárbaros estavam recebendo em favor. Mas quando eu analisei o aspecto sombrio de Roma como civilização, como sociedade, seus pormenores, No livro Inimaginável, publicado pela CPAD, um livro que trata de como seria o mundo se não fosse o cristianismo. Já de cara esse livro traz uma carta de um homem desse período, que estava trabalhando fora de Roma. Ele envia uma carta para sua mulher grávida. Ele está trabalhando fora e envia uma carta para sua mulher grávida. Se você analisa o conteúdo da carta, você vê que não é um boçal, é um homem de bem. em Roma, é um trabalhador. Ele trata a mulher com carinho, com singeleza. No final da carta, porém, ele diz assim: eu espero que você fique bem. Cuide-se, ele diz. Cuide da criança quando nascer. Veja a frieza. Não troca de roupa para falar o que eu vou falar agora, não. Cuide-se, cuide da criança quando nascer, mas se nascer menina, jogue-a fora. Esse não é um psicopata interagindo com a sua esposa. Esse é um homem de bem em Roma, um trabalhador, um homem que ama a sua esposa, é algo natural. Ele diz: cuide da criança, mas se nascer menina, jogue-a fora. Você sabia que as crianças, tanto meninos quanto meninas, eram em grande número descartados pelos pais, principalmente
meninas. Meninos e meninos eram descartados pelos pais na cultura greco-romana, mas as meninas muito mais. Essas crianças indesejadas. Você sabia que filósofos gregos incentivavam o infanticídio, a morte de crianças que nasciam com o mínimo defeito, a mínima deficiência física? Os grandes pensadores gregos incentivavam a morte dessas crianças, para que a nação não fosse fraca. Eles incentivavam isso abertamente. As crianças eram devoradas por cães e animais selvagens. Quando o cristianismo brotou, germinou, nasceu, os cristãos passavam recolhendo essas crianças, que sem a influência de Cristo e de seus discípulos se tornavam carne para as feras ou prostitutas. Você sabia que nas leis greco-romanas a mulher poderia ser assassinada, emprestada, leiloada, alugada, vendida, desposada, e seu marido não precisava responder a ninguém? Ele poderia matar a mulher, ele poderia usar a mulher como prostituta se quisesse. Mas Cristo vem. Cristo vem e restaura a honra da mulher. Aleluia. Aleluia. Primeiro, ele restaura a honra da mulher nascendo de uma mulher. Você não fica arrepiado escutando o que eu estou falando agora? A mulher foi envergonhada na queda. Eu consigo ouvir o choro de Eva envergonhada. Ela foi influenciada pelo mal, envergonhada. Eva chora. Mas o Deus Todo-Poderoso, que não é pego de surpresa, acalenta a mulher. Eu consigo imaginar o Senhor dizendo: calma, nascerá alguém da semente da mulher. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero deixar os irmãos deprimidos ou coisa parecida. Vocês são especiais, mas vejam que não é da semente do homem e da mulher. O homem não teve participação. Foi o ventre de Maria que foi visitado por uma glória indizível. Eu não consigo te falar, eu não consigo te dizer o que é que aconteceu no ventre de Maria, mas eu consigo pensar no tamanho da glória que envolveu essa mulher. O próprio Emanuel, a sombra do Deus Todo-Poderoso. Primeiro, ele começa o processo de restauração da mulher nascendo de uma mulher. Você sabia que um judeu não podia conversar com uma mulher na rua, nem da própria família? Você sabia que a ideia de um rabi errante nunca envolvia discípulas, seguidoras? Mas Jesus perdoava prostitutas, conversava com samaritanas e as convidava para seguir. Aleluia. Ele não apenas nasce uma mulher, ele não apenas cura a mulher, chamando as mulheres: me sigam. Mas ele também faz com que as mulheres fossem as primeiras testemunhas de sua ressurreição. Veja como ele restaura a mulher. Aleluia. E quando ele vai enviar o seu Espírito, o seu poder, a fim de habilitar os seus discípulos a serem suas testemunhas, ele diz: eu vou derramar esta graça também sobre as mulheres. Era para as irmãs aqui ter dado glória a Deus.
Você pode mergulhar nessa promessa. Glória a Deus. Agora, o que eu acho maravilhoso, queridos irmãos, é que enquanto eles vão orar, pelo menos quantos dias? 7. Pelo menos 7 dias de oração. A oração é interrompida. Acompanhe, por favor. O versículo 14 diz que eles oram juntos, eles suplicam pelo cumprimento da promessa. E em algum momento desses 7 dias de oração, Pedro vai fazer uma pausa. Isso está a partir do versículo 15. Pedro vai fazer uma pausa. E ele vai usar a antiga escritura. Os irmãos que estão acompanhando esse estudo. Escritura é basicamente o Antigo Testamento. Escritura aqui não é a Bíblia toda, porque o cânon ainda não havia sido formado. O Novo Testamento ainda estava sendo vivido. Portanto, a Escritura é uma clara referência ao Antigo Testamento. Pedro vai usar a antiga Escritura, isto é, basicamente o Antigo Testamento, para endossar a ideia de que o lugar de Judas, o traidor, precisava ser preenchido. Veja que há um aspecto importante na questão do número. Os 12 precisam estar definidos. Cumprir 12 é necessário. E essa compreensão, por favor, irmãos, ouçam, estou caminhando para o fim. Essa compreensão se dá a partir da oração. Em algum momento da oração de 7 dias, Pedro sente a necessidade de que o grupo estivesse completo. Nós percebemos que a unidade, por favor, ouçam. Nós percebemos que a unidade, ela antecede o Pentecostes. A unidade é revelada no versículo 14. Perseveravam juntos. Glória a Deus. A unidade também é revelada na ideia, na revelação que Pedro tem de que o grupo precisava estar completo. A virtude não vem enquanto o grupo dos 12 não estivesse completo. E essa necessidade, olha para mim, essa necessidade só vem a partir da oração. Glória a Deus. Veja isso. A oração não só apenas nos faz chegar ao Santo Espírito Santo, como ela também nos instrui sobre aquilo que nos falta para receber. Jesus. No fim dessa reflexão, eu faço 2 considerações para pausarmos. Primeiro, o versículo 21 diz assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido ensino. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. O que eu vou falar agora é muito sério. Eu vou falar por minha conta, não em nome da Assembleia de Deus. Sei o que eu estou falando. Tomemos cuidado com os apóstolos que surgem nos nossos dias. Muito cuidado.
encontro, quando eu me deparo com alguém que se auto-intitula apóstolo, eu já fico 90% desconfiado. Eu espero que a Assembleia de Deus, uma igreja conservadora, não perca seus princípios teológicos para devaneios como esses. Teologicamente falando, existem duas categorias de apóstolo. Primeiro, apóstolo no sentido de pai da igreja. Esse só tem 12. E Paulo, ele mesmo diz que se considera como um abortivo, nascido depois do tempo. Primeiro, o sentido de apóstolo, o sentido de pai da igreja. Eu sei que tem gente que pode comungar com essa ideia e reprovar o que eu estou dizendo na mente, mas o que eu estou dizendo aqui é respaldado pelos principais teólogos da história da igreja. Começando pelo 3º século. Martin Lloyd Jones, vou citar para você. Martin Lloyd Jones, Tozer, John Stott, Antônio Gilberto, todos esses homens reprovavam a ideia desse apostolado hoje. Para ser esse tipo de apóstolo, no sentido de pai da igreja e de doutrinador, existem alguns critérios bíblicos revelados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. A gente leu só um. Qual é? Conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Você conhece alguém assim? Tem alguém hoje que se encaixa aí? Quantos dos apóstolos da televisão que você conhece viram Jesus ressurreto? Os irmãos aqui dentro e acompanhando pela internet, os irmãos percebem que não sou eu que estou falando, é o texto que está falando. Para que Judas fosse substituído, deveria ser alguém, para ser um apóstolo, deveria ser alguém que viu Jesus ressurreto. Ser testemunha da sua ressurreição, como foi falado naquele livro. E há um motivo, irmão, há um motivo, há uma razão que vai ser revelada logo à frente do capítulo 2. Segundo tipo de apóstolo, apóstolo no sentido etimológico da palavra, apóstolo no sentido de enviado, porque apóstolo é o mesmo que enviado. Portanto, nesse segundo sentido, um missionário é um apóstolo. Mas o problema é que essa turma da televisão, essa turma da mídia, essa turma popular, não quer ser apóstolo no sentido de missionário. Quer ser apóstolo no sentido de bichão da goiaba. Já tem até pai apóstolo acima do apóstolo. E daqui a pouco vão começar a ungir o povo a querubim. Irmãos, tudo isso claramente por orgulho e presunção. Ou não? Nós vemos nesses homens a humildade de Cristo ou o orgulho da carne? Apóstolo. Uns anos atrás vendo, estava num hotel, fiquei lá, não sei porquê, mas eu assisto. Eu de vez em quando fico olhando assim, sem acreditar no que estou vendo. É verdade.
Só se tiver visto Cristo ressuscitar. Senão deve ser reprovado. Se tem uma coisa que a igreja pós-moderna precisa, é de discernimento espiritual. Porque a Bíblia diz que os últimos dias seriam marcados por engano. Falsos mestres. Mas nesse tempo, o Espírito de Deus não vai nos deixar enganados com os oportunistas, com os cafetões da fé. Mas nós vamos ter a capacidade, como ovelhas do seu rebanho, de discernir a sua voz. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Querido, o coração saltita de alegria, o coração ferve por receber o cuidado e o carinho de Deus para com a sua igreja. É sabido e não podemos nos cansar de falar isso, que na história da igreja nós estamos vivendo os últimos capítulos, porque não chegamos à conclusão ainda dessa história. Traduzindo, Deus está para arrebatar a sua igreja. E Ele não tem nada com este mundo. A sua palavra nos fala que o mundo jaz no maligno. E o que impede desse ser manifestar como o anticristo é a sua igreja. E Ele cuida da igreja. Podemos ter prova disso nesse dia de hoje, pela sua orientação na palavra. Estamos chegando ao final dessa live e eu sei que você na sua casa tem recebido uma porção do maná celeste. Alimente-se disso, estude, leia, faça o seu devocional diário, pega esse livro de Atos, estuda, leia ele e se interaja com isso, porque é vida para a sua vida, vida para as nossas vidas. Nós vamos agradecer a Deus por este momento, ministrando sobre a sua vida as bênçãos do Senhor, e não cansemos de orar pela nossa nação, porque isso é um mandamento. Coloque as autoridades nas mãos do Senhor, porque elas são constituídas por Deus. Faça isso e nós vamos testemunhar das mãos de Deus estendidas sobre esta nação. Bênçãos estão a caminho. Nós precisamos fazer parte dessa história com poder e grande glória. Vamos agradecer a Deus. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e agradecer a Ele por este momento de reunião aqui. No final, nós vamos soltar um louvor aqui e quero que você medite nesse louvor. Tá? Não desliga a live, não. Nós vamos colocar aqui uma música do Kleber Lucas e espero que você continue meditando nisso. Desliga a sua televisão, participa da internet aí, desliga essa novela, desliga esse seriado e participa desse louvor que continuará sendo bênção sobre a sua vida. Pai, muito obrigado, meu Deus, por este momento, pelo teu cuidado, teu carinho para com a tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, e entendemos que o Senhor está, sobretudo, no controle de todas as coisas. Nós ministramos a graça, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo, tanto aqui dentro deste templo, quanto os que estão em casa, Senhor. Que as tuas mãos possam alcançar-nos e dando a cada um destes que estão afastados dos teus caminhos a oportunidade de regressar e reconciliar a sua vida contigo, pois não há outro além de ti que foi dado para resgate e restauração do ser humano ou do homem. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos a ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam. Amém. Que Deus te abençoe.